Boa noite. É chegada a hora de fazermos as nossas reflexões do estudo da série Saúde Espiritual do projeto Espiritizar. Estamos abordando o livro A Obsessão Silenciosa, no seu primeiro capítulo. Hoje, o nosso tema continua sendo ciladas, e é a conclusão que está no primeiro capítulo do livro. Mas, como de hábito, primeiramente, vamos fazer uma breve reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel para iniciar as nossas reflexões. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, a parte referente ao Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 40. Separamos um parágrafo da mensagem que nos diz: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Então, a parte significativa da mensagem que nos convidam a um aprofundamento maior. Emmanuel se refere a uma grande quantidade de pessoas, e a mensagem é sobretudo dirigida a nós espíritas, e coloca assim: quantos procuram a sublimação da individualidade, trabalho da nossa espiritualização, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. É imprescindível estarmos conscientes de que os objetivos de crescimento, de aperfeiçoamento espiritual, passam pela nossa vontade de fato dirigida para isso. É ela determinante. Amparo, assistência espiritual, sempre teremos. Os bons espíritos estão aí para nos ajudar. Mas eles só podem efetivar essa ajuda com a nossa predisposição e vontade para isso. E em relação a isso, Emmanuel continua: suspiram, muitos desejam pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. É um nível de conflito íntimo que muitos de nós passamos e que tem a ver com o nosso passado reencarnatório, aonde estabelecemos hábitos e condicionamentos com o desequilíbrio, com a afronta às leis divinas. E agora, ao percebermos-nos chamados a um trabalho de renovação interior pela revelação espírita, percebemos em nós esses conflitos de vontade, aonde, não poucas vezes, predominam as tendências inferiores que trazemos do passado. Para que isso seja superado, Emmanuel propõe que estejamos mais conscientizados do que a gente quer de fato, da nossa vontade, porque só a partir dela é que os caminhos de renovação efetiva estarão se abrindo para nós. E os espíritos benfeitores, que desejam muito nos ajudar, poderão atuar de forma mais planificadora.
Então, lembrando outra vez, o nosso tema é ciladas, está no primeiro capítulo do livro Obsessão Silenciosa, e nós iremos concluir esse item nessas reflexões dessa noite. O primeiro ponto que trouxemos diz assim: caso estejamos sob o assédio de espíritos levianos ou em posição de vingadores, o que se deve fazer é perseverar no bem, pois agindo assim, eles terminam por se cansar, quando percebem que aquilo que fazem não nos perturba. Então, importante estarmos atentos a isso. Ao estarmos procurando, dentro das possibilidades nossas, a vivência, a exemplificação do bem, da caridade e do amor, nós temos nessa atitude, nessa disposição, um meio eficaz na superação das influenciações e processos obsessivos de que esta obra trata. Então, é importante estarmos bem cientes disso. O esforço que estivermos fazendo na prática do bem é um antídoto, é um fortalecimento do nosso espírito para a superação de processos obsessivos. E, sobretudo, dessa que esta obra trata, em especial, a obsessão silenciosa. Então, é colocado para nós de que, se de fato insistirmos, estaremos efetivamente cansando os espíritos que querem, de alguma forma, nos assediar, nos influenciar para o mal, para o desequilíbrio. Na questão 531A do Livro dos Espíritos, os benfeitores abordam os instrumentos para nos fortalecermos, a oração e a retribuição do mal com o bem, sempre que tivermos alguma influência espiritual. Seremos convidados a dar a outra face, como Jesus nos ensinou. Então, isso é deixado bem claro na questão 531A do Livro dos Espíritos. O uso da oração e a retribuição do mal com o bem como sendo os instrumentos ideais para o nosso fortalecimento, para estabelecermos medidas salvadoras, libertadoras de processos obsessivos. E acrescenta: sempre que tivermos alguma influência espiritual, seremos convidados a dar outra face, como Jesus nos ensinou. Ou seja, em situações em que sofremos alguma afronta, alguma desconsideração, em que emerge dentro de nós aquela vontade de reagir na mesma medida em que tenhamos sido atingidos, se naquele momento usarmos o instrumento da oração, da retribuição do mal com o bem, nós cortaremos na raiz aquele assédio espiritual que estava por acontecer. Essa orientação, reiteradas vezes colocada no Evangelho, de darmos a outra face,
traz no seu símbolo diversas aplicações, inclusive aquela de alguém nos trata de forma desequilibrada, oferecemos a face da calma, do equilíbrio. É a outra face. Alguém nos trata mal, tratamos ele bem. Essa é a outra face a que Jesus se refere. Para que isso aconteça de forma bem prática, somos convidados à vigilância de nossas ações e à oração. Quando oramos por aquele que nos produz algo mal, seja encarnado ou desencarnado, estamos oferecendo a outra face. Então, o uso da oração em benefício de alguém que tenha nos prejudicado, o que tenha tido essa intenção, é oferecermos a outra face da proposta de Jesus. Na medida em que estivermos atentos a essas diretrizes que a espiritualidade aqui coloca, nós estaremos nos imunizando, estaremos nos vacinando contra as insidiosas ações dos processos obsessivos que atingem grande parte da humanidade. A energia da prece amorosa faz com que os espíritos obsessores acabem por compreender a injustiça que estão cometendo e passem e possam nos deixar. Somente a partir do bem que realizamos é que aqueles que nos perseguem vão nos deixar cedo ou tarde. É da lei que seja assim. Então, a prece efetivamente emite uma energia eletromagnética feita com sinceridade. Ela não só atinge aquela pessoa a quem estejamos dirigindo a prece, alcança também espíritos desencarnados que estejam ligados àquela atitude malsã dirigida a nós. As vibrações da prece, ela possuem uma energia, um magnetismo que alcança as duas realidades da vida. Alcança os que estão encarnados e os desencarnados. É a isso que Jesus se refere ao recomendar que amemos os nossos inimigos. Somos convidados a dar a outra face ao inimigo. Se eles nos querem o mal, queiramos o bem para eles e oremos por eles. Então, normalmente, não nos faltam ocasiões de colocarmos em prática essas diretrizes, porque nós topamos com os conflitos humanos que estão muitas vezes associados à infiltração dos espíritos desencarnados nos mais variados lugares, nas relações familiares, no trabalho, nas relações sociais. Então, são muitas, muitas oportunidades para estarmos efetivamente colocando essa orientação de Jesus de oferecer a outra face, através desse recurso poderoso que é a oração. Os espíritos que nos obsidiam tiveram vinculação profunda conosco no passado, geralmente como comparsas nossos
e por isso mantêm uma relação de afeto conosco, porém distorcido. Querem que nos mantenhamos no mal para continuarmos comparsas deles. Então, essa é uma questão relevante. O nosso passado reencarnatório deixou um lastro de companhias espirituais, do vício, do desequilíbrio e às vezes até do crime, que continuam a nos acompanhar do mundo dos espíritos. E eles investem para não nos perder a companhia, por não acreditarem ainda que estejamos num processo íntimo transformador. Mas, ao usarmos esses instrumentos que são colocados aqui, da prece, da ação do bem, né, de dar a outra face, face da compreensão do equilíbrio espiritual, e mantermos a constância nessa atitude, eles aí irão se convencer de que efetivamente nós não somos mais aqueles companheiros antigos e não há como voltarmos atrás. Mas para que isso fique muito bem evidenciado, é necessário mantermos-nos firmes no propósito, na atividade libertadora que agora temos, amparados pela revelação espírita. Só poderemos tê-los ao nosso lado de uma forma efetiva e afetiva se perseverarmos no bem, no limite das nossas forças. Cedo ou tarde, eles compreenderão que é esse o caminho que Deus traçou para todos nós. Então, o que a mensagem aqui objetiva deixar para nós bem claro é de que, para de fato influenciarmos aqueles que nos acompanham, é preciso tenhamos determinação e firmeza no trabalho de renovação que foi iniciado quando nos aproximamos da revelação espírita. O efetivo envolvimento nosso nesse trabalho de mudança interior alcançarão a eles. E eles, em grande parte, se renovarão. Outros se afastarão, em definitivo, por não encontrar mais meios de estarem nos influenciando ao mal. É assim que nós vamos adquirindo, pelo estudo dessa obra, A Obsessão Silenciosa. Queremos lembrar que esse livro nós temos aqui em Caruaru, na livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, com preço, com abatimento sobre o preço da editora. É importante a leitura de todo o livro. Aqui nós apenas comentamos alguns tópicos que nos pareceu mais importantes. Mas o principal é a leitura de todo o livro. Então, prosseguindo.
é a imperfeição moral do encarnado que dá ascendência ao espírito que cultua o mal influenciá-lo. Allan Kardec aborda a questão energética que envolve o processo obsessivo, quando diz que o espírito identifica o seu perispírito com o do encarnado, que fica envolvido em uma teia. Vamos aqui refletir um pouco mais sobre essa informação. A questão toda de sofrermos processos obsessivos é a imperfeição moral nossa, que de uma forma ou de outra abre portas para o estabelecimento desses processos. Mas aqui o esclarecimento vai mais adiante, a de que há também uma questão energética no processo obsessivo, que se dá entre o corpo espiritual do desencarnado e o nosso, que de alguma forma abriu conexões, quer pelo comportamento nosso nessa vida ou em vidas anteriores. E é quando se interpenetram essas vibrações do corpo espiritual que há como que um envolvimento, como uma teia, como aquelas teias construídas pelas aranhas, e que obstaculiza o exercício da vontade pelo espírito encarnado. Mas vejamos bem, obstaculizar não significa impedir totalmente. Na medida em que nós estejamos mais esclarecidos, como acontece agora através dessas reflexões que estamos tendo, nós vamos abrindo brechas nesse campo energético de influenciação espiritual para emergir a nossa vontade e se impor. E ao se impor, o uso da oração, a ação do bem, como já comentamos, irão ser determinantes para a nossa libertação. Não basta o espírito desejar nos fazer o mal. É preciso que ele atue magneticamente no nosso perispírito, a partir de uma identificação conosco. E desse modo, cria-se essa teia energética a constranger a vontade do encarnado, a atuar conforme a vontade do espírito obsessor. Então, a efetivação do processo obsessivo, ele se dá devido a essa identificação. É por isso que o trabalho de reforma íntima, de estudo da doutrina espírita, de esforço na prática da caridade, do amor, são tão importantes. Porque eles vão drenando, vão limpando as energias, né? Os campos energéticos delituosos do nosso passado reencarnatório, ou que tenhamos deixado também na vida atual. Há de haver um trabalho de mudança profunda na nossa maneira de ver e observar os fatos da vida.
nos hábitos mentais que estaremos agora construindo com objetivos de espiritualização profunda em nós. Por isso é tão importante a educação do pensamento. E aqui sempre lembramos aquela advertência do apóstolo Paulo nas cartas aos Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Precisamos estar preenchendo ao máximo o nosso pensamento nessa sintonia espiritual superior, porque através disso passa a haver uma drenagem, uma limpeza no nosso corpo espiritual, os condicionamentos e vícios que tenhamos estabelecido no passado. E, desse modo, impedindo o estabelecimento dos processos obsessivos. Vamos para o último tópico das nossas reflexões dessa noite. A grande maioria que não cultiva o hábito do autoconhecimento, o fenômeno da obsessão silenciosa, sutil e oculta, acontece sem que se deem conta, pois pensam que aquilo que lhes acontece são fenômenos de outra ordem e não influências espirituais. Aqui uma grande e séria advertência para nós. Precisamos estar empenhados no trabalho do autoconhecimento, da percepção clara do que está de acordo com a nossa vontade, com o que a gente deseja nessa vida. De tal maneira que ao se tentar algum tipo de intromissão espiritual, através de ideias e de pensamentos, saibamos discriminar de imediato aquela ideia, aquele pensamento que não é nosso, substituindo por um pensamento novo, autenticado pela nossa vontade. Mas para que isso aconteça de forma ideal, o trabalho do autoconhecimento precisa ser constante, diário. Então, aqui nós concluímos o nosso estudo dessa noite, agradecido a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.